Durante a palavra classificado serviu como uma muralha invisível entre o público e aquilo que realmente era discutido nas salas fechadas do poder. Mas há níveis dentro do segredo. Há documentos confidenciais, secretos, ultra-secretos, e há aqueles que sequer deveriam existir oficialmente. Arquivos que não aparecem em sistemas convencionais, que não constam em listas públicas de catalogação, que não podem ser solicitados por meio de leis de acesso à informação, porque tecnicamente nunca foram registrados. Esses são os arquivos selados. Eles não ficam apenas em cofres físicos. Muitos estão fragmentados em servidores isolados, redes desconectadas da internet, sistemas que operam com protocolos próprios, mantidos por equipes que trabalham sob juramento vitalício de silêncio. O que torna esses documentos diferentes não é apenas o carimbo vermelho no topo da página, mas o conteúdo que, se revelado, alteraria a percepção da humanidade sobre poder, tecnologia e até mesmo sobre a própria história. Os primeiros indícios da existência de um sistema paralelo de arquivamento surgiram de forma discreta, através de declarações de ex-funcionários que mencionavam códigos que não constavam em nenhuma estrutura administrativa conhecida. Pastas identificadas por combinações alfanuméricas que não seguiam padrão militar. Relatórios que eram retirados de circulação horas após serem registrados. Memorandos com assinaturas de autoridades que oficialmente negavam envolvimento. Era como se houvesse uma segunda camada de governo, invisível, operando em paralelo ao Estado formal. Dentro desses arquivos selados, encontram-se relatórios técnicos de origem não convencional. Não são descrições vagas ou testemunhos emocionais. São análises de materiais, composições químicas desconhecidas, ligas metálicas que não correspondem à tabela periódica tradicional, registros de testes de engenharia reversa, conduzidos em instalações cuja localização permanece fora dos mapas públicos. O que chama atenção não é apenas o conteúdo, mas o tom objetivo, científico, burocrático. Não há sensacionalismo, há dados. Há também transcrições de reuniões que jamais foram divulgadas, conversas entre representantes de agências distintas, discutindo riscos de divulgação pública, estratégias para administrar narrativas, preocupações com impacto econômico, caso determinadas tecnologias se tornassem acessíveis. O medo não era necessariamente da população entrar em pânico, mas de sistemas inteiros de poder se tornarem obsoletos da noite para o dia. Energia gratuita, propulsão sem combustível fóssil, comunicação instantânea sem infraestrutura convencional. A simples possibilidade já era suficiente para justificar o selo permanente. Entre os documentos mais restritos estão aqueles relacionados a incidentes, não apenas avistamentos, mas eventos catalogados como interações. Relatórios de campo descrevendo objetos que desafiaram a física conhecida. Registros de interferência em sistemas de defesa. Desativação temporária de arsenais estratégicos sem invasão detectável. Esses episódios eram analisados não sob a perspectiva de curiosidade científica, mas de vulnerabilidade militar. Se algo podia desligar sistemas nucleares sem deixar rastros, isso representava uma ameaça que não podia ser discutida publicamente. Outro conjunto de arquivos trata de programas de compartimentalização extrema, projetos divididos em células isoladas, onde cada equipe conhecia apenas sua parte da operação. Cientistas trabalhando anos em componentes específicos, sem saber a finalidade final do que estavam construindo. Engenheiros desenvolvendo sistemas de energia compacta, sem saber onde seriam aplicados. A fragmentação não era apenas estratégia de segurança. Era um mecanismo para impedir que qualquer indivíduo tivesse visão completa do quadro geral. Mas talvez o conteúdo mais perturbador esteja nas análises de longo prazo. Estudos prospectivos avaliando cenários de divulgação total. Simulações econômicas, demonstrando colapsos em mercados energéticos. Projeções políticas prevendo instabilidade global, caso governos fossem forçados a admitir que ocultaram informações por décadas. Havia gráficos, estatísticas, modelagens complexas. A conclusão recorrente era a mesma. A verdade não era perigosa por si só, mas pelo que revelaria sobre decisões passadas.
Há também correspondências internas que demonstram conflito. Nem todos concordavam com um silêncio absoluto. Alguns defendiam uma divulgação gradual, controlada, com liberação de documentos históricos após determinado período. Outros argumentavam que qualquer admissão parcial abriria portas impossíveis de fechar. O debate não era moralista, era estratégico. Manter segredo significava preservar estabilidade, mas também perpetuar uma estrutura baseada em omissão. Curiosamente, certos arquivos não tratam de tecnologia nem de incidentes, mas de percepção pública. Análises psicológicas sobre como a sociedade reagiria à confirmação de que não está sozinha. Estudos culturais examinando religiões, sistemas filosóficos e possíveis reinterpretações. Avaliações sobre o impacto em identidades nacionais e fronteiras políticas. A conclusão frequente indicava que o choque inicial seria intenso, mas a adaptação ocorreria mais rápido do que se imaginava. O verdadeiro temor parecia residir menos na população e mais nas instituições. Os métodos de proteção desses arquivos são tão elaborados quanto seu conteúdo. Protocolos de acesso que exigem múltiplas autorizações biométricas. Sistemas que registram não apenas quem acessa, mas quanto tempo permanece em cada página. Documentos físicos armazenados em ambientes com controle climático rigoroso, protegidos contra incêndio, inundação e até pulsos eletromagnéticos. Backups criptografados distribuídos em locais distintos para evitar perda total em caso de desastre. E ainda assim, fragmentos escapam. Pequenos trechos citados fora de contexto. Nomes de projetos que aparecem e desaparecem em orçamentos oficiais. Contratos com empresas privadas, cuja finalidade nunca é claramente explicada. Cada vazamento, por menor que seja, confirma que há algo além do que foi admitido publicamente. Não se trata de teorias construídas sobre suposições vazias, mas de lacunas documentais concretas. Uma parte especialmente sensível dos arquivos aborda acordos, não tratados formais ratificados por parlamentos, mas entendimentos operacionais, protocolos de não interferência, regras de engajamento em caso de aproximação não autorizada, termos que sugerem que certos eventos não foram meramente observados, mas negociados. Esses documentos são raros, fragmentados e redigidos com linguagem extremamente técnica, evitando termos que pudessem ser interpretados como reconhecimento oficial de contato. Com o passar dos anos, a quantidade de material classificado não diminuiu. Aumentou novos incidentes, geraram novos relatórios, novas tecnologias demandaram novas análises. O sistema de segredo tornou-se uma estrutura autossustentável, alimentada por sua própria lógica interna. Quanto mais se acumulava, mais difícil se tornava revelar. O peso histórico do silêncio crescia a cada década. E no centro de tudo está a pergunta que ecoa silenciosa em cada página selada Proteger quem, a população, do impacto abrupto ou as instituições de responsabilidade histórica. A resposta não está explicitamente escrita em nenhum memorando, mas pode ser inferida na cautela extrema, nas decisões reiteradas de manter arquivos sob bloqueio permanente, nas recomendações de reclassificação automática por períodos indefinidos. Arquivos selados não são apenas papéis guardados em cofres, são narrativas congeladas no tempo, versões da realidade que nunca foram integradas à história oficial. São evidências de que há camadas na estrutura do mundo que operam longe da vista pública. E enquanto permanecerem trancados, continuarão alimentando a suspeita de que o que sabemos é apenas uma fração cuidadosamente administrada de algo muito maior.